O livro do Apocalipse, escrito por João, com base nas visões que ele teve, surgiu por volta de 90 depois de Cristo, trazendo em meio a textos complexos previsões sobre o destino da humanidade. No cenário apocalíptico, 7 anjos, cada um com uma trombeta, darão os sinais antes de eventos de calamidade gigantesca, quando haverá a chance de arrependimento e reconhecimento do Deus único e do seu Filho Jesus, a fim de que a humanidade não caia nos domínios de Satanás. Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e convido você para ver comigo e conhecer quais são estes sinais e o que eles significam. É bom salientar que textos de caráter premonitório, ou seja, relacionados a previsões, não podem ser simplesmente lidos e interpretados ao pé da letra, pois foram escritos à base de muito simbolismo e referências que seus autores possuíam, cada um em seu tempo. Primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Na escatologia cristã, que estuda o fim dos tempos, as 6 primeiras trombetas servem como sinais de alerta para que a humanidade se arrependa antes do juízo final. A ocorrência da primeira trombeta, segundo estudiosos, remete às 7 pragas do Egito, sendo a 7ª delas a mais precisa. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Êxodo, capítulo 9, versículo 24. Em relação a 1/3 da terra, das árvores e da relva verde terem sido queimados, não há nada que especifique queima por fogo, mas sim pelo frio causado pelo granizo, quando tempestades com pedras de gelo caem sobre pastagens e gramíneas. Segundo alguns estudiosos, os textos do Apocalipse, assim como os demais textos bíblicos, foram escritos de acordo com a realidade na qual os seus autores viviam, não com os dias de hoje. Contudo, parte desta realidade parece não ser tão diferente daquela época. Claro, há mudanças significativas em relação ao conhecimento científico e também nas tecnologias que agora a humanidade dispõe. Mas em matéria de espiritualidade, os anseios continuam sendo os mesmos que há 2000 anos ou mais. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e 9. Mais uma vez, vimos que os textos referem-se à 1/3 parte, desta vez, do mar, de suas criaturas e suas embarcações. Em algumas versões, o texto traz a palavra monte, em outras, montanha. A interpretação mais aproximada diz que os montes ou montanhas representam autoridades ou reinos inteiros. Para alguns estudiosos, naquela época, o mar era a principal via de comércio. Portanto, o texto pode estar se referindo a problemas na economia dos reinos. Para outros, o mar pode representar também os povos do mundo. As embarcações referidas no texto podem corresponder aos comércios que existiam. Portanto, 1/3 das embarcações corresponderia a uma parte do comércio local, no caso
do Egito. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. Esse texto pode se referir à contaminação das águas doces e potáveis. A contaminação é simbolizada pelo absinto, também conhecido como artemísia, que é uma planta do gosto amargo. Assim, estudiosos chegaram à conclusão que o trecho fala que a água se tornaria amarga e imprópria para consumo, o que poderia matar pessoas devido à desidratação. Quanto à estrela referida no versículo 10, não seria, claro, uma estrela real, meteorito ou asteroide que cairia na Terra, mas sim o que traria ou causaria a poluição da água, tornando-a tão amarga que não seria possível bebê-la. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Apocalipse, capítulo 8, versículo 12. Poderia ser a previsão do último dia do homem na Terra. Contudo, observamos que somente parte dos astros são feridos. Um terço do Sol, um terço da Lua e um terço das estrelas. Os astros em si estariam representando as pessoas, enquanto que as partes afetadas sugerem que o castigo é aplicado parcialmente, ou seja, atingiria apenas uma parcela dos povos. Até agora, vimos que as primeiras 4 trombetas anunciaram castigos horríveis à humanidade pecadora, mas de forma indireta, pois seria a natureza envolvendo o mar, rios, plantas e animais a mais atingida. Quinta trombeta. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 e 2. A esta altura, o texto é mais assustador. Isso porque nos remete a uma grande catástrofe. Como se um imenso vulcão tivesse despertado e feito o céu se escurecer pela sua densa fumaça. Neste capítulo especialmente, no versículo 6, é claro o sofrimento dos ímpios, onde se diz: naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os pecadores sofrerão por 5 meses no inferno, de acordo com o versículo anterior a este. Cada dia parecerá uma eternidade. Os que estariam salvos deste estágio seriam aqueles que carregam a marca de Deus na testa, isto é, os que acreditam e seguem os preceitos do Senhor. O capítulo 9 do Apocalipse traz mais versículos, mais precisamente até o versículo 21, nos quais são citados gafanhotos tão poderosos quanto escorpiões. A metáfora é usada para determinar o sofrimento dos ímpios, pois, mesmo com o poder dos escorpiões, os gafanhotos teriam sido designados para somente atormentar os ímpios e fazê-los sofrer, até levá-los ao arrependimento sincero. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus.
Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 e 14. Segundo João, os 4 anjos, que já estavam preparados para aquele momento, foram soltos para matar mais 1/3 da humanidade. Vale relembrar que os alvos são sempre os pecadores, os ímpios, aqueles que ainda não se arrependeram verdadeiramente de seus pecados. Segundo consta no versículo 20, seriam insultos a Deus a adoração de ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Ainda sobrariam, após a eliminação da última terça parte da humanidade, as pessoas que continuariam sua devoção a esses ídolos. Também restariam os que ainda não teriam se arrependido de assassinatos que cometeram, de suas feitiçarias, imoralidades sexuais e de seus roubos. Mas, antes que se ouvisse a 7ª trombeta, o terror ainda assolaria boa parte da humanidade. Terremotos matariam boa parte das pessoas que ficaram em nosso planeta, e outra grande parte, diante de tudo aquilo, se arrependeria no último instante na tentativa de ser salva. 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. A essa altura, parte da humanidade já se encontra salva e outra amarga no inferno. Aqueles que se arrependeram de seus pecados de forma verdadeira gozam da vida celeste, enquanto os amargos e cruéis permanecerão na companhia de Satanás. Todas essas revelações foram feitas por Jesus Cristo a João e estão diretamente relacionadas com outros assuntos, como a grande tribulação, o arrebatamento e a volta de Cristo para o dia do julgamento final. De qualquer forma, não são textos de simples entendimento e podem levar a diversas interpretações, mais errôneas do que corretas. Por se tratar de um livro repleto de simbolismos, é necessário um amplo conhecimento histórico para tentar, ao menos, arriscar um palpite em determinada interpretação. Eu fico por aqui, no desejo que você siga seu caminho sempre em paz e sob a proteção divina. Um abraço e até a próxima.